Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Seja bem-vindo à missão 2 da nossa aula 6, curso de Raciocínio Lógico Matemático Básico, aqui na plataforma do Estou Preparado com o professor Douglas de Souza. Na missão 2, continuamos o estudo de porcentagem, tá bom? Agora dando enfoque a problemas de aumento e de descontos sucessivos, beleza? Então começamos com aumentos sucessivos. Problemas clássicos, tá bom? Eu vou te apresentar o modo normal de resolver esse tipo de questão, beleza? E que serve para todos, mas eu também vou te mostrar uma forma prática para que você, concurseiro, que eu sei que gosta, tá? Faça assim a questão e consiga largar na frente, tá bom? Então vamos começar com um problema que diz o seguinte, exemplo 1. Uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos, tá? Eu não vou escrever, eu vou só falar aqui e a gente vai entender. O primeiro aumento foi de 40%, e o segundo aumento, após esse primeiro, foi de 20%. Então, pergunta-se, qual é o aumento final? Ou seja, após esses 2 aumentos, quanto que aumentou ao todo? Beleza? Qual a primeira forma de resolver isso aqui? Fazer com muita calma, para que você fique bem craque nisso, tá? Primeira forma de resolver. Você não sabe o valor inicial da mercadoria. Beleza, professor, eu não sei. Então, você supõe um valor inicial para a mercadoria. Qual valor? O que você quiser. Como você está diante de um problema de porcentagem, o melhor valor a se supor é 100. Então, inicialmente, a mercadoria custa 100. 100 o quê, professor? 100%, 100 reais, 100 o que você quiser, beleza? Então, custa 100. O primeiro aumento é de 40%. Preste bem atenção nisso que eu vou falar. Sobre hipótese alguma, você vai somar os 2 descontos e marcar o gabarito 60. Você tem que fazer etapa por etapa. Então, primeiro aumenta 40. Bom, quanto que é 40% de 100? Professor, eu sei que é 40. Então, como aumenta 40 em relação ao 100, vai para 140. Professor, eu não consigo enxergar que 40% de 100 é 40. Façamos aqui, 40% de 100. Pela missão anterior, a gente viu que faz 40 sobre 100, o de significa multiplicação, e aí eu multiplico por 100, beleza? Posso cancelar 2 zerinhos se eu quiser, 40 vezes 1 é 40. Então, o fato é que o produto sai de 100 e aumenta 40 reais, vai para 140. Em cima desses 140, é este o detalhe que você não pode esquecer, em cima desses 140, aumenta 20%. Só que agora é 20% de, eu vou colocar aqui o de 140. Você pode multiplicar o 140 pelo 20 e depois dividir pelo 100, ou você pode simplificar um zero daqui com um daqui, esse daqui com esse de baixo, sobrando 2 vezes o 14, que é 28. E, portanto, gente, o que era 140 aumenta 28, chegando em 168 reais. Fechou? Tá bom. Então, a mercadoria saiu de 100 para 168 após os 2 aumentos. A pergunta é, qual o aumento final após esses 2 aumentos? Então, você compara de onde você saiu, que era 100, para onde você chegou, que é 168. Aumentou quanto? 68. Então, a resposta é 68%. Não é uma forma complicada de resolver, dá para fazer todos os problemas, mas quando for uma questão com 2 aumentos ou com 2 descontos sucessivos, eu tenho para você o que eu chamo de modo prático de resolver esse problema, mas só quando for 2, beleza? É um macete que agiliza teu tempo. E eu vou resolver dentro dessa caixinha daqui. Professor, o mesmo problema o senhor vai resolver aqui? Isso. Presta bem atenção. Pega o macete para você responder rápido, tá? Tá. Primeiro aumentou quanto? 40. Então coloca aqui o 40, beleza? Mais. Depois aumentou quanto? 20. Mais. Vou até mudar a cor para você já se ligar no macete. Pega o 40 e volta uma casa, ou seja, divide o 40 por 10, fica 4, professor, vezes. Faz a mesma coisa com o 20, fica 2. Quanto que é 2 vezes o 4? É 8, então esta parte amarela dá 8. E quanto que é 40 mais 20? 60. Juntou 60 com 8, 68%. É o mesmo gabarito que está aqui no modo normal de se fazer. E sempre pode fazer assim. Então, se lá na prova cair, por exemplo, exemplo 2, cair para você assim, uma mercadoria aumentou 50% e depois aumentou 30%. Qual o aumento final? Você pode supor o valor inicial 100
e sair fazendo os aumentos com muita calma. Mas você é concurseiro raiz, você quer fazer algo mais rápido, você quer agilizar o seu tempo. Então você pega o macetezinho. Como era o macete mesmo? Bom, soma os dois aumentos, beleza? Então vou somar 50 mais, vou tirar aquele mais ali da frente, tá? 50 mais 30, 50 mais 30, mais, voltam a casa no 50, fica 5, vezes, voltam a casa no 30, fica 3. 3 vezes 5 dá 15, 50 com 30 dá 80, juntou, dá 95%. Esta é a resposta, este é o aumento esse é o aumento total após os dois aumentos de 50 e de 30. Sempre vai dar para fazer assim quando for dois aumentos ou dois descontos sucessivos. Eu estou alertando sempre. Por quê? Se o problema disser, sofreu 3 aumentos sucessivos, não dá para fazer assim direto. Você pode fazer os 2 primeiros, pegar e juntar com o terceiro, mas direto não dá. Beleza? Então estou te alertando. É um bom macete, agiliza bastante a tua vida, mas tem que saber quando usa. Tá bom? E se bem que esse modo, gente, essa primeira forma que eu fiz aí, não é difícil também, tá? Tá bom, professor. Agora vamos para descontos sucessivos. A ideia é a mesma, tá? Descontos sucessivos. A única diferença é que no desconto você vai subtrair as quantidades. Então, digamos aqui no nosso exemplo 3, seguindo a lógica aqui, tá? Que uma mercadoria sofreu inicialmente um desconto de 30% e depois um desconto de 40%. Pergunta-se, após esses dois descontos, qual foi o desconto total? Primeira forma de resolver, modo tradicional. Supõe o valor inicial para a mercadoria, que no caso a gente vai colocar sempre 100. Padroniza isso, tá? Beleza, professor. Então, do 100 vai cair 30%. Quanto que é 30% do 100? Se não souber, você pode fazer desta forma daqui. Mas 30% de 100, a gente sabe que é 30. Então, o que era 100 aumenta 30, vai para 130. Então, aqui está 130, beleza? Em cima, perdão, gente, diminui 30, né? É um desconto. Então, o que era 100 cai 30, vai para 70. Do 70, agora vai ser o segundo desconto, que é de 40%. Vamos lá. 40% de 70. Então, 40 sobre 100, o dia é multiplicação, 70. Novamente, você pode multiplicar 40 por 70 e o resultado dividir por 100, ou você pode simplificar aqui, ó, esses dois zerinhos com esses dois de baixo. 4 vezes 7 dá 28. Então, o que era 70, preste bem atenção, cai 28. Quanto que é 70 menos 28? Faça com calma, se você não consegue de cabeça, ó, aqui fica 6, aqui fica 10, né? 8 para 10 é 2, 2 para 6 é 4. Então, cai para 42%. Perdão, R$42. Tá, para saber quanto caiu ao todo, você compara de onde você saiu para onde você chegou, beleza? Então, você saiu do 100 e chegou no 42. Quanto que caiu? 58%. Esta é a resposta. Mas, professor, dá para fazer pelo modo prático também? Dá também, e eu já vou colocar aqui para você, ó. Modo prático. É exatamente igual ao que a gente fez para aumentos, só vai mudar o último passo, que ao invés de somar, você subtrai. Então, primeiro, caiu 30, coloco aqui 30, mais. Depois caiu 40, coloco aqui 40. O último passo, este último passo aqui, não será mais, será menos. Voltam a casa no 30, fica 3 vezes. Voltam a casa no 40, fica 4. 30 com 40, 70. 4 vezes 3 dá 12. 70 menos 12, 58%. Ou seja, caiu 58%. Posso fazer assim sempre, professor? Pode fazer assim sempre, você não vai ter nenhum problema. Beleza? Tá. Agora, preste atenção nesse exemplo 4, para que você não caia em pegadinhas e não ache que o macete resolve tudo. Macete, em geral, é bom, mas resolve casos particulares. Preste atenção nesse problema aqui. Uma mercadoria inicialmente sofre um aumento de 40%. Em seguida, um desconto de 30% e depois um aumento de 10%. Beleza? Ou seja, não é só aumento e não é só desconto. Está misturado. Não vai fazer para o macete aqui não, tá? Tá, professor. Então, como é que eu faço? Primeira forma, supõe que é 100 e sai fazendo com calma. A pergunta é,
Após essas 3 movimentações, o que acontece com a mercadoria? Ela está com o preço acima do preço inicial ou abaixo? E quanto acima ou quanto abaixo? Vamos com calma. Então, suponha que a mercadoria é 100. Beleza. 100 é o melhor número, tá? Primeiro, aumenta 40. A primeira parte é sempre fácil de fazer. Quanto que é 40% de 100? 40% de 100 é 40. Então, o que era 100 vai para 140. Beleza? Beleza, professor. Em cima do 140, agora você vai diminuir 30%. Então, vamos lá. 30% de 140. Lembrando que na aula passada, eu também te mostrei como resolver porcentagem por regrinha de 3. Você pode fazer também, tá? Posso simplificar 2 zerinhos aqui, com esses 2 daqui. 3 vezes 14 dá 42. Então, o que era 140 diminui, tá? É um desconto, 42. 140 menos 42 vai para 98. Em cima do 98, aumenta 10%. Dica rápida para você. Calcular 10% de alguma coisa é dividir por 10, tá? Mas vou fazer bem devagar. 10% de, o D é vezes, 98. Posso cortar um zerinho aqui, se eu quiser. 1 vezes 98 é 98, dividido por 10. Dividir por 10 é voltar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 9,8. Isso é o aumento. Então, eu vou pegar 98,00, lembra disso? Mais 9,8. Vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, 0, 8. 8 com 9, 17. Sobe 1. 1 com 9 dá 10. Vai para 107,80. Agora, para saber o que aconteceu com a mercadoria, você compara de onde você saiu para onde você chegou. Você saiu de 100 e chegou ao final em 107,8. Então, aumentou 7,8%, ainda está com lucro. Ou seja, este modo de supor um valor inicial sendo 100 e sair fazendo passo a passo sempre vai dar certo. Quando forem 2 aumentos ou 2 descontos sucessivos, aí você pode usar o modo prático para tentar agilizar o teu processo, beleza? Antes de fazer esse problema contextualizado já, tá? Eu quero chamar a atenção para 2 coisinhas que em geral o pessoal se confunde. Então, você que é bem organizado, coloca aí essa observação. Coloca um cuidado aqui, tá? Cuidado, ó. Suponha que eu tenho o seguinte, uma mercadoria, vou botar uma coisa bem fácil, tá? Uma mercadoria custava R$100, beleza? Custava R$100. E foi reduzida em 20%, beleza? Qual o novo valor dela? Isso aqui é o cuidado 1. Qual o novo valor? Bom, o que eu quero destacar para você? A partícula principal aqui é o em. Foi reduzida em 20%. Quer dizer que diminuiu 20%. Ou seja, ela está valendo 80% do que era. Então, o desconto, você poderia colocar aqui, a redução seria 20%, se você tem dúvida, de 100. Eu posso cortar aqui esses 2 zerinhos e vai dar 20. Então, o que era 100 cai 20 e, portanto, passa a ser 80. Beleza, aqui é uma questão mais gramatical. Tá, por que eu estou chamando a atenção disso? Preste atenção nesse problema 2, tá? Uma mercadoria custava R$100, beleza, professor, e foi reduzida a 20%. Pergunta-se, qual o novo valor? Bom, eu te pergunto, você aí do outro lado da tela, é o mesmo problema? Professor, eu acho que não, porque senão eu não ia copiar 2 vezes para dizer a mesma coisa. Mas não é só por isso. A partícula principal aqui é o A. Tem que ter cuidado que quando eu digo foi reduzida a 20%, quer dizer que ela está valendo 20% do que era. Quando eu digo foi reduzida em 20, esse 20 é o que caiu. Quando eu digo reduzida a 20, esse A é quanto passou a ser. Ou seja, esse A tem sentido de para. E, portanto, o produto que era 100 equivale a 20% agora do que ele era antes. Ou seja, ele vale R$20. Ou seja, se eu te digo, uma mercadoria custava R$2.000 e foi reduzida em R$500, qual é o novo preço dela? O em é para você tirar. Então, se era 2.000 e foi reduzida em 500, então ficou 1.500. Eu faço 2.000 menos 500. Agora, se eu digo, gente, uma mercadoria custava 2.000 e foi reduzida a 500. Quanto que ela está custando agora? 500, professor. Esse A é para. Ela está valendo
R$ 500 agora, beleza? Reduzida em, você calcula o desconto e tira do valor inicial. Reduzida a, você calcula o percentual e já é o novo preço, beleza? Tá, 2 probleminhas aqui, básicos de concurso, para a gente colocar em prática o que aprendeu e poder dar seguimento ao nosso estudo para a missão 3, tá? Ó, um trabalhador recebeu 2 aumentos sucessivos. Opa, aqui eu estou em casa, professor. De 20% e de 30% sobre o seu salário. Desse modo, o percentual total de aumento sobre o salário inicial do trabalhador foi. Você pode fazer pelo modo prático, como são 2 aumentos sucessivos, tá? Então, como fica pelo modo prático? Primeiro aumentou 20, coloco 20, mais. Depois aumentou 30, mais. Volta uma casa no 20, fica 2 vezes. Volta uma casa no 30, fica 3. 20 com 30, 50. 2 vezes 3 é 6. Somou 56%. É o aumento. Você já corre para o abraço, gabarito a letra D. Ou, outra forma, para as pessoas que são mais conservadoras, e não tem problema, beleza, de responder dessa forma, suponha o valor inicial sendo 100. Primeiro, aumentou 20%. Quanto que é 20% do 100? É 20, professor. Então, vai para 120. É um aumento. Em cima do 120, agora vai aumentar 30%. Então, eu faço 30% de 120. Posso cancelar 2 zerinhos aqui, com os 2 daqui. 3 vezes 12 é 36. Então, o que era 120, aumenta 36, vai para 156. Beleza? Agora, você compara de onde você saiu para onde você chegou. Aumentou quanto? 56%. E, de fato, o gabarito é letra D. Show de bola? E para fechar, última questão da nossa missão 2, para que a gente vá para a missão 3, juntos, rumo à tua aprovação, diz o seguinte. A prefeitura de uma cidade anuncia que no ano de 2017 recapeou 60% das avenidas. Em 2017, recapeou 60% das avenidas. Então, quer dizer que ainda falta 40%, porque o todo é 100. E se compromete a recapear em 2018, vou colocar aqui, 80% do que ainda resta. De 2017 para 2018, a quantidade de avenidas da cidade não se alterou. Sendo assim, em 2018, do total de avenidas da cidade, a prefeitura deverá recapear quantos por cento? Professor, não é 80 não? Não, gente, 80 é do que faltou. Você está mudando o total. Beleza. Como é que eu faço esse problema? Note que você não sabe o total de avenidas. Mas se não sabe, e é um problema de porcentagem, você supõe o valor mais fácil. Veja como você está preparado. Estudar é muito bom, gente. Então, suponha que o total de avenidas seja 100. Tá bom? 100. Tá bom, professor. Então, em 2017, foram recapeadas 60%. Então, foram recapeadas 100. Perdão. Então, foram recapeadas 60. Essa aqui já era. Restam, vou colocar aqui, 40 avenidas. Aí, lá no 2018, você precisa calcular 80% do que falta. Então, é 80% de 40. Então, 80 sobre 100, o de é vezes o 40. Eu posso cancelar 2 zerinhos daqui, com os 2 daqui. 8 vezes 4 é 32. A pergunta é, essas 32 avenidas que foram recapeadas em 2018 representam qual percentual do total? É isso que ele quer, ó, do total. Ou seja, lembra da missão anterior, que eu te perguntei lá, e eu disse, gente, isso aqui vai ser útil. O número 18 representa qual percentual do 90? A gente pode fazer pelo modo prático, que é pegar o 18, dividir pelo 90 e multiplicar por 100. Então, nesse caso, 32 é quantos por cento do 100? Está na cara que é 32, tá? Você já pode marcar a letra B. Mas você poderia fazer 32 sobre 100 vezes o 100. Ou 32 vezes 100 dividido por 100. Ou ainda a regra de 3. 100 avenidas é o todo, então 100%. 32 avenidas é X. O fato é que, ao resolver isso, você encontra 32%. Show de bola, gente! Então, chegamos ao final da nossa missão 2, da nossa aula 6, curso de Raciocínio Lógico Matemático Básico, aqui na plataforma do Estou Preparado, com o professor Douglas de Souza. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. De coração, espero ter te ajudando. Forte abraço, bons estudos. Eu já estou lá na missão 3, tá? Toma só teu cafezinho e vai para lá. Tô indo embora. Tchau, tchau.